Boa noite, Flávia. Então, continuando aqui a segunda parte do meu testemunho, né, que eu vivi na chamada Igreja Universal, né, que não é uma igreja, né, que é uma seita satânica e é uma empresa também, né, que eu passei lá 7 anos e meio, né, 5 anos e meio eu fui obreiro, né, e continuando sobre os testemunhos, né? Que foi muito sofrido, né? Eu vou procurar, tem muita coisa para falar, mas eu vou procurar falar um pouco de cada coisa, né? Porque é muita coisa para falar, porque são 7 anos e meio, né? Então eu vou procurar simplificar o mais rápido possível para ganhar tempo. Então, quando eu entrei lá, é, eu percebi que um dos pastores lá estava forçando os testemunhos. Que na época, quando eu entrei, tinha pouco tempo, eu não tinha nem testemunho, tinha testemunho de nada. E aí, mas ele queria forçar os testemunhos, entendeu? Então, foi uma das coisas que eu achei muito estranho, né? Porque muita gente não tinha testemunho de vida, né? Mas eles forçavam. Então, isso foi uma das coisas que eu não conseguia entender por que eles faziam isso, né? Não esperava o tempo certo de plantar e colher. Eles queriam que você colhesse antes de plantar, né? Como se fosse assim. Então, e depois a política. Outra coisa ruim, né, que eles forçavam a gente a trabalhar na política, pedir votos, né, para os candidatos, né, da igreja. E a gente trabalhava, né, igual um condenado, levando chamado santinho, né, colocando na casa das pessoas, pedindo voto para as pessoas, trabalhando para eles, né. E uma coisa que eu achei muito errado também, eles queriam que a gente fizesse boca de urna, assim, bem na saída das escolas, que é proibido, é crime você fazer boca de urna. E o pastor, né, pedia para gente, os pastores, né, pedia para gente fazer boca de urna. Eu falei, não vou fazer não, porque é crime, eu não vou fazer isso aí. Aí eles queriam obrigar a gente a fazer. Eu falei, mas sinto muito, isso eu não vou fazer. Ah, mas tem que fazer, que não sei o que tem. Sinto muito. Esse tipo de coisa eu não vou fazer porque é crime, isso daí pode dar problema. Para mim, quem pode ser preso sou eu. Você entendeu? Então, isso daí eu não fazia. Outra coisa são os abusos que eu passei nesse lugar. Eu passei muitos abusos, né, por vários pastores lá, mas um deles foi o pior de todos, que ele me humilhava o tempo inteiro, esse pastor. E ele pegou uma bronca tão grande de mim porque eu participava, né, de todos os propósitos que ele fazia lá, né, na igreja, nessa empresa aí, né? Mas tinha algumas que não dava, porque, pô, era toda semana dinheiro, 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 dízimo, né? Toda semana a gente tirava dízimo do que a gente ganhava, porque eu tinha um bom emprego na época. E aí, quando a gente falhava, ele pegava bronca. Ele queria
obrigar a gente a participar, que quem não participasse, obreiro que não participasse, porque não tinha fé, entendeu? Porque não estava na fé. Onde já se viu um obreiro não participar, né, da fé, da igreja, da empresa, né? Não, era obrigado a participar. Os obreiros têm que participar. Se quiser continuar com uniforme, se quiser continuar sendo obreiro, tem que participar de todas as coisas que tem a empresa, entendeu? De todos os propósitos que eles estão lançando lá. Então, quando alguma coisa falhava da parte da gente, a gente não conseguia fazer todas, que eu não sou milionário, nunca fui milionário, entendeu? Então tinha tempo que não dava, tinha semana que não dava para participar de tudo. Aí ele ficava pegando no pé. Ele, ele reunia os obreiros junto com os evangelistas e ele ficava humilhando quem não participava, e principalmente do meu pé. Principalmente porque ele via que eu não era uma pessoa idiota, ele via que eu era uma pessoa que tinha uma visão boa até das coisas, é melhor muitas vezes que a dos outros, né? Porque eu estava despertando, eu fui um que despertou mais que outras pessoas lá, eu acho que foi um dos primeiros. E na época, né? Muitos anos atrás, e ele pegava muito no meu pé. Ele humilhava na frente dos obreiros e dos evangelistas. Mas ele deixava eu abaixo de zero, né? É muita humilhação. É até difícil de falar para as pessoas, que as pessoas não conseguem entender. Mais para frente eu vou falar mais desses abusos que ele cometia. Uma das coisas que esse pastor aí, que eu não vou nem citar o nome dele aqui, ele mandava os obreiros vigiar depois das reuniões, entendeu? Vamos supor, muitas vezes a gente terminava lá o chamado culto, né? A gente ia lá fora e ficava batendo papo com os obreiros, com outros obreiros, mas a gente ficava falando as coisas de Deus. A gente ficava falando algumas coisas assim, referente às coisas de Deus. E ele mandava outros obreiros a ficar vigiando a gente, né? Mandava alguns obreiros que eram dedo duro, que era da confiança deles, tipo, ia lá, o obreiro lá ia lá, vigiava a gente e depois ia falar as coisas, falava que a gente estava falando alguma coisa dele. Quer dizer, achava que a gente estava falando alguma coisa dele. O que a gente falava, muitas das vezes, a gente falava, mas por que esse pastor aí está mandando vigiar a gente? Por que isso, meu Deus? Eu falei, por que essa pessoa pega tanto no nosso pé? Você entendeu? Por que a gente incomoda tanto ele? Porque a gente via na cara dele, no semblante dele, aquela maldade, sabe? Aquele ar de superioridade, de maldade, de querer prejudicar a gente, sabe? Então, continuando aqui para ser mais rápido, né? E muitas vezes ele mandava, além da gente ficar a semana inteira na, na igreja local, né, que é perto da casa da gente, ele ficava mandando a gente ir na sede também, entendeu? Quer dizer, a gente já estava cansado de ir a semana inteira na igreja e muitas vezes ele obrigava a gente a ir na sede. Ele falava que era obrigado a ir. Obreiro é obrigado a ir na sede. Falei, mas, poxa, a gente está cansado, né? Agora a gente tem que ir lá na sede. Muitas vezes a gente não tinha nem dinheiro, que a gente gastava tudo em ofertas, tudo em propósitos, tudo em fogueira cega de Israel, que a gente ficava sem dinheiro, entendeu? Aí ele obrigava a gente a ir na sede. Hum,
Ah, tem uma parte aqui que eu até tive que escrever aqui porque é muita coisa. Eu estou lendo aqui porque é muita coisa para falar. Nas evangelizações, porque a gente tinha núcleos, né, de pregação. Eu tinha núcleo, que eu ficava assim, tipo, 1 ano e meio em núcleo, indo toda semana fazer pregação nos núcleos. E o que, que ele fazia? Ele mandava um obreiro me vigiar para ver se eu estava na fé do Bispo Macedo, né, que é chamado de Bispo Macedo. Então ele mandava me vigiar. E quando eu passava de um certo tempo de pregação, ele me chamava atenção. Ele falava: Ô fulano de tal, por que, que você ficou mais de 20 minutos lá fazendo pregação? Por quê? Porque eu ia em lugar muito longe para pregar. Agora, como que eu ia pregar em 10 minutos uma pregação? Entendeu? As pessoas não iam entender. Eu tinha que ficar muitas vezes mais de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos para a pessoa entender a pregação. Porque eu pregava, eu tentava pregar as pessoas porque eu tinha realmente amor às almas. Eu procurava pregar a palavra que tocava no coração das pessoas. Não, eles queriam que a gente pregasse fogueira cega de Israel, de dízimo, queria falar que a gente queria que a gente pregasse sobre ofertas. É só isso que eles queriam que a gente pregasse, entendeu? Mas não tinha como, não tinha como, porque quem cobra a gente é Deus. É Deus que cobra a gente de estar falando as coisas para as pessoas, né? Não, mas ele queria que a gente falasse o que o Bispo Macedo queria que a gente pregasse. É só naquela fé lá de Israel, fé de propósito que estava tendo a igreja, né? Todas as semanas, ele queria que fizesse só isso. E não dava para fazer só isso, porque isso daí é trabalho dele. Isso aí é trabalho dele fazer. Ele que tinha que fazer isso na igreja, não eu fazer o trabalho dele. Entendeu? Ah, teve um dia que teve um propósito nessa empresa que durou 3 dias. Foi 3 dias direto, né? Que estava um frio naquela época, já faz muitos anos, abaixo de 0 graus. Só para vocês terem uma ideia, abaixo de 0 graus. Aí ele colocou uma piscina acho que de 1.000 litros, não lembro se é de 1.000 litros, 2.000 litros, cheio d'água, estava gelada. Aí o propósito era 3 dias, os obreiros mergulharem na piscina. 3 dias pelo povo. Você entendeu? Olha só. Então, olha o sofrimento que a gente passou naquele dia. São 3 dias de você mergulhar naquela piscina com frio abaixo de 0 graus, água geladíssima. Eu fui embora esses 3 dias em sopa de molhado, em sopa, e morrendo de frio. Eu estava até com uma jaqueta, tive que tirar a jaqueta, né? Porque estava tudo molhado. Eu fui passando frio, um frio terrível, com medo de pegar até uma pneumonia. Você entendeu? Então, ele não tinha dó. Por que que ele não fez isso? Por que que ele não, os 3 dias desse propósito que ele fez aí, para arrecadar dinheiro, por que que ele não fez isso? Isso daí ele fez para chamar a atenção das pessoas e para prejudicar os obreiros, entendeu? Para humilhar, porque a função dele era humilhar os obreiros, entendeu? Então foi um dia que marcou muito a minha vida. Uma coisa que ele fazia também, quando ele fazia as reuniões com os obreiros e com os evangelistas, muitas vezes a minha esposa, que era evangelista, ele queria me humilhar perto da minha esposa e muitas vezes ele colocava a minha esposa contra mim. Ele ficava falando, porque chegou uma época que eu fiquei desempregado, eu tinha um bom trabalho, mas tem uma época que eu
perdi o emprego. Aí ele perguntava para minha esposa na frente de todo mundo que hora que eu acordava de manhã. Que eu acordava assim mais ou menos umas 9 horas da manhã. Quando eu não saía procurar emprego. Quando eu saía de procurar emprego, eu acordava mais cedo, mas o meu horário de acordar era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Não, ele achava que 9 horas da manhã era tarde, mesma coisa que eu estivesse acordando 2 horas da tarde. Você entendeu? Aonde já se viu o obreiro fulano de tal acordar 9 horas da manhã? Isso não é papel de um homem fazer, não é papel de um obreiro fazer. O obreiro tem que estar batalhando um emprego, tem que estar correndo atrás do emprego, como eu não tivesse correndo atrás de emprego, como eu não tivesse preocupado de sustentar minha família. Não, mas o que ele queria? Ele queria a arrecadação, ele queria ofertas da minha parte, ele queria fogueira cega de Israel. Ele queria dízimo. É isso que ele queria. Ele não queria é, o meu bem-estar. Ele queria acabar com o meu casamento, porque ele colocou minha esposa contra mim. Olha só o que esse pastor fazia, colocou a minha esposa contra mim. E ele ficava me criticando perante as pessoas para minha esposa nessa empresa, nessa igreja, entendeu? E quando tinha essas fogueira cega de Israel, que não é fogueira santa coisa nenhuma, fogueira cega de Israel, porque é antibíblico, porque hoje nós vivemos na época da graça, nós não vivemos mais na época de Moisés, no Velho Testamento, né? Nós vivemos agora na época da graça. Nós vivemos hoje o Novo Testamento. Nós vivemos o testamento de Cristo, né? Por isso que ele morreu na cruz e hoje foi feita uma nova aliança com Cristo, né? As coisas passadas passaram, né? Hoje tem as leis de Cristo, antigamente tinha as leis de Moisés. E, e ele ficava cobrando a fogueira cega de Israel, mas ele ficava no pé igual um louco, entendeu? Enquanto a gente não cumprisse, ele ficava humilhando, humilhando, humilhando e, e pegando no pé. E principalmente ele pegava no meu pé, muito no meu pé, como eu já tinha falado aqui. E quando chegava, tipo, na sexta-feira, era assim. Na sexta-feira, acho que é os dias que os obreiros mais gostavam de participar por causa das orações fortes, né, de expulsar demônios, né, de libertação, tudo. E se a gente não levasse pessoas, não trouxesse pessoas novas na sexta-feira, ele não deixava participar da reunião. Ele deixava a pessoa lá fora, falei, aqui vocês não vão entrar, vocês vão ficar lá fora, entendeu? Então a maioria dos obreiros ele deixava lá fora, que ele não deixava participar quem não trouxesse pessoas novas na igreja. Fazia. Ah, teve uma vez que eu estou lendo aqui. Teve uma vez que ele fez uma reunião com os obreiros e com os evangelistas. Aí ele fez uma oração forte lá e manifestou uma obreira. Manifestou uma obreira, para ver que uma obreira se manifestou com demônios. Aí ele perguntou para essa obreira, quem não estava dando dízimo, devolvendo dízimo, quem não estava fazendo os propósitos e quem não estava participando da fogueira cega de Israel. Quer dizer, só para forçar as pessoas a participar, só para o demônio indicar quem não estava participando. E ele até falou assim, ó, ô demônio, me aponte para mim aqui quem que não tem o Espírito Santo. Entendeu? Olha só, até o que ele fazia.
Sabe, a única pessoa que não tinha o Espírito Santo lá, que o demônio indicou, aquela pessoa que estava manifestada. Aquela pessoa que estava manifestada foi o que o demônio indicou, entendeu? Então, é, olha como ele agia de porque era mal, né? Uma pessoa que queria só dinheiro, queria captar dinheiro, porque acho que ele queria ser um bispo um dia, então ele fazia de tudo para tirar dinheiro das pessoas. E porque ele também era cobrado, né? E teve uma vez também que ele fez uma coisa tão absurda, tão maldosa, que, olha, foi complicado. Ele pediu para alugar, tipo um núcleo, como se fosse um salão, para fazer um núcleo, mas alugado. Daí eu falei para ele, pastor, como que é? Nós vamos fazer no nome da igreja, no nome do senhor, como vai ser? Ele falou assim, não, vai ser no seu nome. E essa época eu estava desempregado ainda. Eu estava desempregado. Falei, mas pastor, eu estou desempregado, como que eu vou alugar aqui um salão no meu nome? Eles vão querer que eu esteja empregado para garantir o imóvel. Como que eu vou pagar uma coisa? Não, mas ele falou assim, não, vai pagar do que arrecadar lá de oferta. De dízimo, de oferta, vai arrecadando, vai pagando aluguel. Ah, tá bom. Aí o dono mostrou o salão para mim lá, a gente pintou o salão, eu e mais acho que dois obreiros lá. Pintamos o salão, deixamos o salão com cadeira, tudo, até com púlpito que a gente colocou lá. E o dono lá do imóvel ficou muito contente, poxa, né? Poxa, que legal, vocês vão alugar aí. E ia ser, sim, não sei se é um ano, parece que o primeiro contrato ia ser de um ano. Tava tudo certinho, a gente saiu até evangelizando o bairro, convidando as pessoas para ir lá, tudo, né? E muitas pessoas a gente estava conseguindo, né, para levar lá. Aí acho que foi uma semana, né, para pintar, para arrumar tudo, para evangelizar. Aí eu cheguei para ele, falei, pastor, quando que a gente vai começar lá fazer as pregações lá, porque era para mim fazer lá as pregações. Aí ele falou assim, não, seu fulano, fulano de tal, pode desistir, pode quebrar o contrato lá que eu não vou fazer mais nada lá. Eu falei, mas ô, pastor, eu não posso, é contrato que foi feito em cartório. Se quebrar esse contrato, tem que pagar multa. Eu não posso fazer isso. Tá no meu nome lá. O rapaz lá não vai aceitar. Não, eu não quero nem saber o fulano de tal. Vai lá e quebra o contrato desse perturbado lá. Ele até falou assim: quebra o contrato desse perturbado aí que eu não quero nada. Eu não quero mais fazer nada. Quer dizer, ele estava fazendo isso para me prejudicar. É isso que eu depois entendi, que ele estava fazendo isso para me testar. É tudo para me prejudicar. Quebra esse contrato, eu não quero nem saber. Quebra o contrato de ser perturbado aí e se vira o senhor, ele falou para mim, se vira o senhor. Eu falei, mas ele não vai aceitar, pastor. Ah, não quero nem saber, se vira você lá. Aí a hora que eu falei para ele de quebrar o contrato, que não era culpa minha, que o pastor lá mandou quebrar o contrato, meu Deus, vocês não têm noção. Ele ficou uma fera. Ele não queria quebrar o contrato. Ele começou a xingar esse pastor, começou a xingar de tudo que era nome esse pastor. E ele quebrou o contrato por mim. Ele falou assim: ó, eu vou quebrar o contrato porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa de bem. Eu vejo que você não tem nada a ver com isso, a culpa é desse pastor, mas eu vou tirar satisfação lá nessa igreja lá, vou lá nessa frente da igreja e vou fazer um escândalo lá. E foi o que ele fez. Ele foi lá e foi tirar satisfação lá. Foi tirar satisfação. Tirou satisfação lá com o pastor lá. Falou umas boas pro pastor lá. Nem sei porque eu não estava lá, mas o que eu sei é que ele falou umas boas pro pastor lá. E ele praticamente fez um escândalo lá. Entendeu? Eu não estava lá, mas eu fiquei sabendo que ele foi ter satisfação lá e fez um escândalo lá. Entendeu? Quer dizer, tudo por culpa desse pastor.
Olha a mente perturbada que chega um homem que é louco por dinheiro e que é louco para prejudicar as pessoas, para obrigar as pessoas a dar dinheiro nessa seita, né, nessa empresa. Então ele fazia de tudo. Quem não fizesse a vontade dele, ele prejudicava. Agora, para terminar aqui, o que ele fez? Chegou um dia que a minha situação estava diferente, estava difícil, né? Estava muito difícil, que eu estava desempregado e não tava, era uma época que você não estava conseguindo achar emprego fácil. Eu estava sem dinheiro para nada, estava, né, passando dificuldades na minha casa, que tinha gente que levava até cesta básica para mim, né? E mesmo assim, quando eu podia dar dízimo, eu tirava o dízimo, quando eu podia dar oferta, eu dava oferta, quando eu podia fazer fogueira cega de Israel, eu fazia, mas tinha uma época que eu não conseguia fazer mais nada, que eu não tinha de onde tirar. Se eu tirasse de algum lugar, eu passava fome, eu não conseguia comer, não conseguia pagar água, não conseguia pagar luz, quer dizer, uma miséria total. A minha casa era a pior casa da rua, né? Que o portão estava tudo quebrado, é, não tinha laje na minha casa, não tinha muro, tinha só um pedaço de muro na frente, mas em redor não tinha muro. Quer dizer, eu só consegui fazer as coisas depois que eu saí de lá. Aí, enfim, ele viu que eu não podia participar mais. Antes ele foi lá um dia lá e ele fez maior pressão lá, me xingou lá, me falou um monte de abobrinha para mim lá, né, antes de sair. E eu nem sabia por quê, porque eu não tinha feito nada de errado, mas é tudo por pressão psicológica que ele fazia. Aí um dia lá ele pegou e chamou eu lá. Ele falou: "Ô, seu fulano de tal, a partir de agora você não vai ser mais obreiro." Eu falei: "Você me entrega aí o seu uniforme que você não vai ser mais obreiro, porque você não tem condições de ser obreiro." Eu falei: "Mas por que, pastor? Não estou fazendo nada de errado? Eu não estou fazendo nada de errado só porque eu não estou participando das coisas aqui." Eu falei assim: "Não, para você não dá mais certo." E ele queria até que eu assinasse lá um papel lá, eu e mais dois obreiros lá que tinha lá. Ele chamou a gente numa sala lá, queria que a gente assinasse um papel dizendo que a gente estava falando mal dele lá e que a gente estava querendo prejudicar ele. Eu falei: "Mas jamais que a gente vai fazer isso, porque a gente não estamos fazendo isso. A única coisa que a gente estava achando errado do senhor pegar no pé da gente, do senhor ficar perseguindo a gente. E ele queria que a gente assinasse esse papel." Falei: "Jamais a gente vai assinar isso aí. A gente falou do senhor pegar no nosso pé e das perseguições que o senhor fazia aqui, que é injusta, porque isso daí não é papel de homem de Deus. Homem de Deus não faz isso." Ele falou assim: "Me traz seu uniforme e pode ir embora. Se você vier arrependido é outra coisa, daí você pega o seu uniforme. Se não, não volta mais aqui." Aí eu peguei e fui embora, não voltei mais lá. Você entendeu? Só depois de alguns anos ainda eu acabei voltando nessa igreja, fiquei 6 meses. Aí que realmente eu fui acordar, vendo que ali não era um lugar de Deus, não era um lugar que tinha o Espírito Santo, não, ali era lugar de pessoas enganadas, era lugar de pessoas que pensam que está servindo Deus, mas não está servindo Deus, está servindo Mamon, está servindo o diabo, está servindo o bispo Macedo, que não é bispo, que é o Macedo, né? Na verdade, entendeu? E que inclusive ele não tem nada de Deus, é uma pessoa mercenária e é um falso profeta, é o maior falso profeta do Brasil, tá? Então fica aqui meu testemunho, né? E espero que muitas das pessoas que escutar esse testemunho venham acordar e venham realmente ver que esse lugar não tem nada de Deus, né? Espero que as pessoas que acordem realmente se entreguem a Cristo, né? Porque e procure realmente servir Deus de corpo, alma e espírito, porque esse lugar não tem nada de Deus. Tem lugar de pessoas enganadas, pensando que ali tem Deus,
pensando que está ganhando almas, mas está ganhando pessoas por Macedo, para levar dinheiro para ele. E pode ter certeza, pessoas que morrer enganado, como que vai ter salvação se as pessoas estão sendo enganadas? Então eu espero que muitas pessoas acordem para procurar a verdadeira salvação, tá bom? Fica aqui meu testemunho, mas que sirva como testemunho para realmente ganhar almas, tá bom? Abraço a todos.